Bom dia, vamos começar o último dia do nosso evento. Começamos hoje com o seminário do aluno Rafael Klausner. Rafael é aluno de graduação da Matemática Aplicada e veio de transferência da Ciência da Computação. Rafael vai nos falar, ele faz estágio na PSR também, e ele vai falar sobre um seminário com o assunto modelagem de preços em mercados de energia. Rafael, você. Já tô, beleza. Ok. Bom dia, eu sou Rafael Benchimol Klausner, eu estou no sétimo período de Matemática Aplicada da UFRJ. Eu comecei mais meu contato com modelagem matemática com a iniciação com o Bernardo Costa, vocês viram a apresentação dele, né? Então, assim, foi bem legal que a gente fez um projeto com a ONS que foi justamente sobre otimização estocástica. É um pouco diferente que eu fui levado para essa área e não eu levei para ele, para essa área de otimização estocástica, diferente do Felipe Goulart, né? Então, foi bem legal essa experiência de modelar de uma coisa com a indústria. Eu acho isso bem importante no curso de matemática aplicada. Foi um ano de vários projetos, e depois desse ano eu resolvi estagiar, que eu sempre quis estagiar, e eu mandei currículo para várias empresas, mas sempre teve a PSR que eu já estava mais interessado, porque realmente é uma empresa que faz exatamente essa modelagem de otimização estocástica. Ela faz várias outras coisas, mas principalmente essa parte de otimização estocástica para despacho para mercado de energia elétrica. E tem vários projetos nessa empresa e eu queria mostrar um desses projetos para vocês. Então, até poderia perguntar por que escolhi esse tema, e acho que esse tema tanto é interessante quanto você não precisa de tanto fundamentação teórica para você saber, vamos dizer assim, você não precisa de vários cursos de otimização para você pegar a intuição da modelagem. Então, vou começar a compartilhar a tela aqui. Tá vendo? Sim, sim. Perfeito. Bom, primeiro, uma motivação, assim, primeiro porque esse problema de despacho é importante. E esse problema é importante justamente porque a maioria das coisas que a gente usa precisa de energia elétrica, quanto esse vídeo para poder ser transmitido, a luz da sua casa, você vai precisar de luz, de energia elétrica para poder funcionar. E para essa luz chegar na sua casa, você precisa justamente que alguém gere para você. Então, um pouco de geografia, só para mostrar o básico. Peraí que quando eu treinei o uso não estava assim, tá? Então, quando você tem, para você conseguir gerar energia, assim, acho que é bem claro que você vai ter usinas geradoras, né, que pode ser de termoelétrica, hidrelétrica, pode ser, eles chamam de energia renovável. E essa energia produzida pelas usinas vão ser transmitidas para redes de alta voltagem e de alta distância também, de longa distância. Peraí que aqui está me atrapalhando um pouco, desculpa. E depois dessa rede de longa distância, essa energia vão ser entregadas para subsidiárias locais. Até aqui no Rio de Janeiro, esse serviço é feito pela Light, que, assim, depois da capilarização dessa energia, vão chegar nos lugares que precisam ser chegados, no consumidor final. Mas o mais importante daqui é essa noção de operador do sistema. E o operador do sistema, ele vai pegar tanto as usinas de geração, tanto essas redes de longa transmissão, e ele vai operar tudo isso. E ele sozinho faz essa operação. Apesar de achar que a empresa possui um certo poder, o operador ele precisa ter controle de todo o problema físico, porque ele vê o problema como um todo. Então, e isso não importa o mercado, isso é como o modelo é feito. Ele realmente precisa ter o controle de todo, eles chamam de garantias físicas da operação. Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de modelagem, com um modelo bem simples, a gente pode pensar um caso com 5 geradores.
E aqui eu realmente coloquei os geradores em ordem de preço, para justamente, bom, se você tem uma energia de 1, você vai precisar, você tem, quer dizer, você tem uma demanda de 1 megawatt-hora, o que você vai fazer? Você vai ligar o gerador 1 para o gerador 1 produzir 1 megawatt-hora, assim, bem intuitivo, e justamente o preço que o gerador vai ter de receita vai ser a geração vezes o preço. E é assim realmente bem intuitivo. Então, por exemplo, se você tiver 400 megawatt-hora de demanda, assim, megawatt-hora é uma unidade de energia, então o preço também vai ser em reais, dólares, né, bananas por megawatt-hora. Né? Então, se você tiver 400 megawatt-hora de energia de demanda, você precisa fazer o seguinte, você precisa ligar 300 de gerador 1, 20 de gerador 2, e você vai precisar ligar mais 80 de gerador 3. Bom, vão ficar sobrando 5 megawatt-hora que poderiam ser produzidos do gerador 3, mas não tem problema. A única coisa que poderia ter problema seria se você tivesse uma demanda maior do que a soma de todas as gerações. Aí você teria algo chamado corte de carga. Não é exatamente um blackout, mas você vai ter um corte de carga, você não vai conseguir suprir a demanda. E eu acho que é relativamente tranquilo de você conseguir visualizar a função de custos. Eu realmente não quis formalizar antes de mostrar o gráfico, porque eu acho que é importante você pegar a ideia intuitiva do modelo e de quanto a demanda vai gerar o custo no sistema. Então, essa é uma função linear por partes, em que claramente cada parte, né, dessa função linear vai ser justamente assim, a inclinação vai ser o preço do gerador. E agora não vamos se preocupar com as quinas a gente se preocupa depois, mas falando em inclinação, uma coisa importante quando a gente olha esse problema de custos é pensar na derivada. E a derivada nesses problemas é chamada de preço spot. E, assim, é justamente essa definição. A derivada vai ser, o spot vai ser a derivada do custo total da operação. E custo total aqui é uma definição maior do que até o que eu estava falando, vai ser só a derivada daquela função. Não, pode ser derivada de qualquer função de custo total de operação em relação à demanda. Então, por exemplo, se você tiver um modelo com perdas e enfim, com outras restrições, o preço spot continua definido. Então, eu achava que tinha perdido o screen sharing, beleza. Então, eu acho que fica claro como é que vai ser o gráfico da derivada em relação à demanda, vai ser justamente a inclinação daquela curva de custo e vai ser justamente o preço do gerador ligado para poder atender a demanda. Então, por exemplo, a gente de 0 a 300, está sendo ligado ao gerador 1, o custo dele de 10, então o preço spot vai ser 10. E para você se preocupar, se você está um pouco preocupado com essas descontinuidades da função, eu vou assim, falar mais em detalhes na outra modelagem, mas você pode definir assim, que o ponto de cima vai ser o ponto em que a bolinha vai estar fechada, ou de baixo a bolinha vai estar aberta. Você vai entender melhor qual é essa definição. Mas outra coisa importante agora, eu acho que é a formalização do modelo. Então, eu acho que é bem claro, né, que quando você vai ter uma demanda em conjunto de preços, você vai querer minimizar o preço vezes a geração, que na verdade vai ser o custo total, você precisa que a sua geração satisfaça a demanda. E claramente sua geração pode ser maior do que a geração máxima da capacidade máxima de geração de todo mundo, né, do sistema. Então, aí é uma coisa para quem não está muito ligado em otimização e programação linear, vai pensar, bom, o que vai ser o preço spot, como é que eu vou fazer derivada disso? Então, para quem já está mais inteirado, já sabe que, até quem já percebeu que eu botei justamente o mesmo valor π para o preço spot, esse valor π aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que sim, né? Conseguem ver. Consegue. Beleza, show.
Esse π vai ser chamado de multiplicador de Lagrange, relacionado a essa restrição de demanda. E o multiplicador de Lagrange vai fazer exatamente isso. Se você tiver mais um de demanda, por exemplo, você tem 290 de demanda, né? Eu quero adicionar mais um de demanda. Então, quanto vai ser adicionado? Vai ser adicionado mais 10. Então, o multiplicador de Lagrange vai ser 10. Então, a cada valor, né? Por exemplo, mais um vai ser adicionado mais π no seu problema, assim, no seu valor, né? De custos, né? Tipo, você vai ter seu objetivo, né? Que vai ser, vamos dizer assim, seu Z estrela, e o seu, que vai ser seu valor, e o seu custo vai adicionar mais π. E outra coisa importante agora, que assim, você tem esses modelos simples, e eu vejo isso como pequenos blocos, né? E você pode adicionar mais coisas aos seus blocos. Então, eu acho importante saber quais são outros elementos que você pode adicionar ao seu modelo que vão afetar tanto o custo total quanto o preço spot. Eu chamei esse tópico de aumento da complexidade, mas são outras restrições físicas e operacionais que podem afetar o seu modelo. Então, justamente, essas restrições vão ser relacionadas à rede elétrica, que tem as propriedades físicas que precisam ser satisfeitas e tem as propriedades operacionais também que precisam ser satisfeitas. Então, por exemplo, perdas de transmissão, lei de Kirchhoff, eu chamo aí aqui limite máximo de linha de transmissão. Por exemplo, se a linha atingir uma certa temperatura, ela pode ficar inoperante, então você precisa que a temperatura da linha seja inferior a um certo patamar. Então, o que acontece é que qualquer restrição que você põe no problema vai aumentar seu custo. Isso é uma noção mais de otimização, mas também intuitivo também. Quando você coloca mais restrições, pode não afetar, né? Sua operação pode ficar igual, mas pode também aumentar e geralmente aumenta. Então, eu até coloquei aqui todos os fatores alteram o preço spot, alteram o preço que você vai pagar, né, de energia elétrica. Então, eu acho uma ilustração bem legal aqui que eu coloquei um mapa, até que vai demorar. Pois é, esse slide não está em branco. Caraca, que doido. Aqui tem um mapa do Brasil, só que ele demora para renderizar. Realmente, eu não esperava que isso ia acontecer, não. Mas talvez eu possa mostrar o mapa depois. Mas, enfim, fica meio triste isso, mas ok. Vamos continuar aqui. Então, o que é importante é que o que você pode fazer com sua rede é diferente do estudo que você quer fazer com sua rede. Por exemplo, bom, eu quero minimizar custos. É um objetivo que você quer. Isso não depende da sua rede elétrica. Você quer minimizar custos. Não tem nada a ver com a capacidade instalada do problema. Então, é importante fazer essa separação. Agora, você pode mudar seu objetivo, e é isso que é o que a gente quer fazer agora. Que agora o objetivo não é só minimizar custos, porque minimizar custos, você, por exemplo, pode ter problema em que a rede não ficou muito estável. Então, às vezes, minimizar custos não é muito a melhor ideia. Às vezes nem é isso, porque você pode botar estabilidade na rede nas restrições, mas realmente a ideia da mudança de objetivo aqui vai ser de remunerar os geradores. Então, o objetivo agora vai ser a remuneração dos geradores. Mas antes de entrar direto na modelagem, acho importante ter uma construção de como que chega nessa modelagem. Então, a ideia até que estava na descrição do problema. Então, vamos supor uma demanda de 715 de megawatt-hora, e a gente quer adicionar um gerador 6. Então, essa é a questão. O gerador 6 entra no mercado e a gente agora quer estudar
o preço e a geração máxima que o gerador 6 pode oferecer. Até você pode pensar assim, bom, você oferece o gerador 6, a geração máxima é de 300 megawatt-hora. Pô, poderia ser mais? Poderia ser menos? Exatamente não, porque quando ele oferece assim, a geração máxima, ele não pode muito assim, eu vou mentir minha geração máxima, eu vou dizer, não, que eu produzo 200 para poder, enfim, para aumentar o preço do mercado, ele não pode fazer muito isso, entendeu? A questão é que esse desenho é para outros tipos de mercado. Não quero entrar muito a fundo nisso, assim, na questão econômica em si, eu quero ficar na ideia mais de modelagem, mas a ideia econômica é justamente de que o gerador 6 vai fazer uma oferta de seu preço e de sua geração máxima. Quer dizer, da energia oferecida. Acho que isso é importante ficar em mente. Então, o que acontece é que assim, o único modelo que a gente realmente tem é aquele modelo de minimização de custos. Então, vamos pensar assim, o que vai acontecer se colocarmos o gerador 6 no problema de custos? Bom, você vai ter um problema, na verdade, você vai ter dois problemas. O primeiro problema é que você não sabe a geração máxima do gerador 6, você não sabe o preço do gerador 6. Então, o que vai acontecer é que vai ser um problema ilimitado. Então, isso não ajuda o seu problema. Na verdade, você não tem problema aí, né? Não faz muito sentido. Então, o que você pode pensar com isso? Você pode pensar, bom, eu posso justamente fazer o seguinte: eu quero modelar o meu problema em função da quantidade de energia que o gerador 6 vai oferecer. Eu não quero analisar o preço do gerador 6, como que ele vai afetar o custo total. Eu só quero analisar a quantidade exatamente isso, de energia que ele vai oferecer. Então, o que a gente faz? A gente põe um preço zero no custo do gerador 6. A gente analisa, bom, como é que isso vai mudar a demanda de todo, assim, como é que isso vai reduzir a demanda e como é que isso vai afetar todo o sistema. Claramente, quando ele ofereceu uma energia por preço zero, vai claramente afetar todo o sistema. Então, é isso que a gente quer estudar. Você pode pensar também, quando me explicaram esse problema, me explicaram assim, pensa que você tem alguém que está roubando energia dos geradores, né? Ou roubando energia da demanda, né? Mas, enfim, apesar disso não fazer muito sentido na realidade, eu acho que fica uma historinha legal para pegar a intuição. Então, justamente quando essa energia é oferecida, duas coisas mudam, que é importante. A primeira delas vai ser o custo total, isso já é bem claro, mas outra coisa que não é tão óbvia é o preço spot. O preço spot muda, e justamente porque o gerador que você vai precisar ligar não é o mesmo, dependendo da quantidade de demanda que você vai possuir e dependendo da quantidade que o gerador 6 vai entrar no mercado. E eu acho que uma coisa importante é que essa energia não, vamos dizer assim, é para ser otimizada, mas nesse problema menor, não. Então, esse C de E é dado e esse E vai entrar aqui com um número nesse modelo. Então, assim, ele vai... precisamos otimizar ainda a energia que ele vai colocar nesse modelo? Não. Então, a gente vai essa energia aqui nesse modelo é fixa, por isso que esse problema é limitado. Então, agora, eu acho que esse é, vamos dizer assim, acho que a maior sacada dessa modelagem, que a gente ainda tem problema do preço, então a gente não resolveu isso. E como é que a gente vai resolver isso? A gente precisa pensar, bom, qual é o melhor preço que o gerador 6 pode oferecer? Bom, se a demanda for, por exemplo, 290, que gerador está sendo ligado? Está sendo ligado o gerador 10, quer dizer, o gerador 1, né, com preço de R$ 10 por megawatt-hora. Então, ele tem que colocar um preço igual ou menor, senão ele não vai conseguir vencer, vamos dizer assim, essa oferta. O operador não vai escolher ele, que não faz sentido. Então, e justamente nos anos 90, a gente vê não só o gerador 1 vai ser ligado, mas é o preço spot da operação. Então, o que vai acontecer é que o preço que o gerador 6 tem que oferecer tem que ser pelo menos o preço spot da operação.
porque é isso, senão ele não iria ser escolhido pelo operador para poder despachar energia. Então, o que acontece? Então, como é que esse preço spot é importante? E é importante que o preço spot está relacionado com a energia oferecida. Então, o que vai acontecer é justamente isso. O custo marginal vai variar com a energia que o gerador 6 vai oferecer. E aí, é bem claro, qual vai ser a receita, né, do gerador 6? Bom, é a energia que ele vai oferecer vezes o preço. Então, justamente, vai ser a energia vezes o preço spot. Só que a gente viu, justamente, que o preço spot é uma função não contínua. E você multiplicar o fator E não vai alterar isso. Então, você vai ter uma função de receitas justamente não, não linear. E eu acho legal, e acho que esse é um dos motivos que eu mostrei esse problema. Se você estudar otimização, você não vai ver uma coisa assim. Porque não só é não linear, você colocar no objetivo um multiplicador de Lagrange é uma coisa que, assim, eu só vi nesse problema. Porque o que acontece? Esse é um problema chamado de otimização binível. E é um subconjunto de um. O ruim aqui tá em inglês, né? Não sei quanto de inglês pode falar aqui, mas é porque em inglês é Mathematical Programming with Equilibrium Constraints, né? Que você coloca o seu problema de otimização está em cascata. Então, um problema de otimização, você tem um problema de otimização inferior, um problema de otimização superior. Você primeiro resolve o inferior para poder resolver o superior. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Você primeiro resolve o seu problema de otimização Z de E, que é o anterior, e depois que você resolver o Z de E, você resolve o de cima. Então, você tem dois níveis nessa otimização. E com isso, você vai ver como é que vai ser a cara dessas funções. Então, o preço spot vai ser justamente o contrário que a gente viu antes, porque agora não é o preço spot, é o preço spot em função da energia que ele ofereceu. Então vai ser o contrário. Até eu nem tinha falado, mas eu coloquei uma demanda de 715 aqui, porque assim, você soma todos os geradores e o último gerador não está ligado ao máximo, está ligado só até 50. Então, o que vai acontecer? De 0 a 50, o gerador mais caro está sendo ligado, que é isso daqui. Então, quer dizer, o gerador 6 ele vai poder oferecer um preço de 40 ou menor. Mas a gente coloca sempre o máximo aqui que o gerador 6 pode oferecer. E até eu tinha falado justamente da quina, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o valor de cima é o que vai ser válido, não o de baixo. Eu já vi gente falando que é o valor do meio, mas assim, tem fundamento matemático para isso, mas eu acho meio esquisita essa ideia. Você pode pensar que você ia pegar metade de um gerador e metade de outro, tipo os preços, né? Metade de um, metade de outro, mas não me convenceu. E a questão aqui é justamente a parte, prestar atenção nessas quinas, é importante. Então, você pode ver que sua função de receita vai ser uma função altamente não convexa. E eu acho o mais interessante dessa função vai ser justamente se perceber, olha, se você pegar todo o mercado, você não vai ter maior lucro. Que eu acho que é o mais contraintuitivo de todos esses resultados, porque às vezes você tem a noção, né? Você pegou todo o mercado, você vai ter a maior receita. Não, é verdade, você vai ter a maior receita em relação a todo o outro mercado. É o mercado que sobrou. Mas não é a maior receita que você poderia ter. Então, a maior receita que você poderia ter é justamente quando está mais ou menos em 310 ali, que você vai ter uma receita máxima enfim, 9 mil, né? Aí eu não fiz a conta exatamente para ver quanto é que vai chegar. Mas
essa, essa é a principal questão em relação à modelagem de preços, né? De receita. Então, agora, outra coisa que poderemos fazer nesse problema é colocar custos fixos. E faz todo sentido, né? Na verdade, custos fixos mais ou menos, mas enfim. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Sem muito critério, mas agora tem um custo de um gerador 7. Primeiro antes, a gente colocou o gerador 6, né? Colocou a 20 megawatt-hora, só para poder ficar bem bonitinho. Mas agora a gente vai colocar o gerador 7 e tem um custo fixo de R$ 5, enfim, por megawatt-hora. Assim, acho que fica bem claro o que vai acontecer. A única coisa que você vai fazer, você vai tirar os R$ 5 do seu preço que você queria. E o preço que você queria é o preço spot. Então, você vai tirar o preço spot, você vai tirar os custos e vai multiplicar vezes a energia. E é exatamente só isso. A única coisa que vai acontecer é que sua função de preço spot vai ficar transladada um pouco para baixo. E o interessante aqui é que o gerador 5 ficou obsoleto e o gerador 4, o gerador 5, só para relembrar, né, é o de R$ 40 por megawatt-hora, o gerador 4 é o de, acho que é R$ 30 por megawatt-hora, sim, exatamente, e esse gerador 4, ele ficou, assim, quase inutilizado. Você vê que o gerador 6, ele tomou, basicamente, a maioria do mercado dos geradores antigos. Então, a função de lucro vai ter mais ou menos a mesma cara. E uma coisa que poderia me perguntar é, vai ter sempre essa cara? Quer dizer, se você colocar um preço, né, e ofertar uma energia, não, assim, vale a pena você não pegar todo o mercado? Não necessariamente, poderia ser diferente essa função, poderia ser uma coisa um pouco mais linear, poderia ser um quebrado, mas poderia ser um quebrado mais ou menos crescente, que no final poderia a receita máxima ser de 700, se fosse também aqui, entendeu? Poderia ser. No caso, não vamos dizer assim, é coincidência, assim, de como os geradores, eles estão arranjados no seu modelo. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, e eu acho que o legal disso é, primeiro, que isso é um problema que veio da indústria, então não é uma questão, fiz uma IC baseada nisso, então acho uma coisa legal, diferente de mostrar. E outra questão aqui, vamos dizer assim, de novo essa ideia dos blocos, né? Você tem esse bloco, que é essa modelagem, você pode colocar outros fatores para poder aumentar a complexidade dessa modelagem. Então, você quer colocar restrições de fio para poder o modelo ficar diferente? Não tem problema. Tudo que eu fiz continua sendo válido. Você colocar uma incerteza na demanda, colocar um processo estocástico, talvez uma cadeia de Markov, enfim, você pode colocar. E tudo que foi feito antes continua válido. Então, eu acho que isso é legal, sabe? E eu acho que, assim, até esses outros fatores, você pode estudar separadamente, mas acho que você pegar a ideia dessa modelagem, eu acho que é uma coisa que precisa de uma explicação um pouco maior. Então, é por isso que eu escolhi esse tema. Então, basicamente, o resumo, né, de como os preços afetam o mercado de energia. Eu botei mercado competitivo, mas enfim. E justamente isso que a gente fez. Fiz um estudo do melhor preço, melhor geração para uma empresa que está entrando no seu mercado. E basicamente é isso que é a minha apresentação de hoje. É isso, agradecer toda a comissão por esse trabalho muito legal que vocês fizeram. Até quando o Thiago me chamou aqui para poder apresentar esse seminário, eu pensava assim, provavelmente vai ser um projeto assim, de 50 pessoas que estariam assistindo. Depois você vê que quando colocou mais à frente, né, do projeto, conseguimos ver, não, está havendo 300 pessoas diárias. Então, eu acho que fiquei bem feliz com toda essa divulgação que deu certo.
e colocar algumas referências aqui do que eu fiz. Eu vou disponibilizar, então vocês podem ver depois. E é isso, os dois últimos slides são só extras se alguém perguntar alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Acho que mais alguma coisa que precisaria adicionar? Acho que não. Acho que tá bom. Se você conseguiu entender, eu fico bastante feliz. Obrigado, Rafael, pelo excelente seminário. A gente vai ter tempo para uma perguntinha, tá? Beleza. E eu acho que é sobre o slide 8, mas talvez você saiba melhor. Ele disse que cada gerador tem uma geração máxima e não mínima. Não faria mais sentido ser fechado embaixo? Então, você pode fazer o seguinte: depende do seu, depende da sua, vamos dizer assim, da sua, como é que é? Se é hidrelétrica, termoelétrica. Então, por exemplo, se você tem uma hidrelétrica, você não precisa ser fechado por baixo, porque você pode produzir zero de energia da hidrelétrica. Mas, por exemplo, se você tem uma termoelétrica, você tem uma modelagem um pouco diferente, porque você tem uma modelagem inteira. Então, o que você vai acontecer? Você pode produzir zero, ou você pode produzir isso, fechado por baixo e por cima. Então, eles chamam de programação disjuntiva. Então, vai ser fechado no zero e você vai ter um lower bound e um upper bound. E você tem, eles chamam, né, de restrição de rampa, por exemplo, quanto tempo vai demorar para você conseguir ligar a termoelétrica? Vai demorar quanto, assim, às vezes demora 3 horas para poder ligar a termoelétrica, para poder chegar a uma temperatura, para poder começar a funcionar. Então, varia. Por exemplo, energia renovável, por exemplo, eu não tenho. Aí eu não sei exatamente como é que funciona, mas de hidrelétrica e termoelétrica são as modelagens mais comuns. Então, acho que é isso. Eu vou fazer Show. mais uma que eu acho que a resposta é bem rápida. Qual linguagem de programação vocês usaram para programação? Agora fazer a maior propaganda. Utilizem Julia Lang. Vão fazer, vão fazer todo mundo utilizar Julia, não Python. Não, o que acontece é assim, Julia a gente usa na PSR, assim, a PSR, o primeiro SDP foi feito em Fortran, né? Mas agora eu estou fazendo muita migração em Julia, porque Julia é uma linguagem muito boa para programação, como é que é? De otimização. Então, é muito intuitivo, é muito rápido para você fazer as coisas. Às vezes tem algumas coisas que você fica tipo, pô, né, é uma linguagem nova, né? Então, tem algumas coisas que você fica meio, ok, mas é muito bom, é muito eficiente, a gente usa muito, muito feliz lá. Eu fiz isso tudo em julho, por exemplo. Beleza. Obrigado novamente, Rafael, Nada, pela, muito pelo feliz de estar seminário. aqui. Os slides a gente vai disponibilizar depois, você manda para a gente. Perfeito. Bom, agora dando prosseguimento, a gente vai ter uma palestra do Ivan Derjansky sobre o que é linguística computacional. Fiquem com a gente.